certo? Deu. Tá ao vivo. Deixa eu enviar pro pessoal aqui enquanto não começa. Já ficou. Aí um vai enviando pro outro. Ai, já entraram. Oi, gente. Bom dia. Vai dar oi aí. Oi, gente. Bom dia. Ó. Ah, meu pai entrou. A Tiffany entrou. A Cálita. A Bruna. Também vou entrar aqui, irmãos. Não posso perder essa live, não. Ai, ai. Glória a Deus, né? Ah, a mãe a Tiffany falando com a senhora. Tia Osália, sua linda. Oi, lindona. Samuelzinho tá pra nascer, né? Tia Silvia, tia Maria. Dominique. Bom dia. Como que eu entro aqui? O meu não tá aparecendo que tá online. E aí, graça e paz a todos. Como que estamos aí? Pensando cada dia, né? Amém. Amém. Certo. Nossa, gente, como Deus tem nos dado a oportunidade, né? Eu ouvindo ontem as lives das mães, todas as lives, né, desses dias. Ontem a Maria Helena, assim, contando um pouquinho aqui enquanto dá um tempinho. Uma vez ela trouxe uma palavra no nosso pequeno grupo, quando era lá na Irmã Bárbara. Ela falou assim que a nossa igreja, o CMA, era cheio de pedras preciosas, cheio de pregadores, cheio de pessoas, né, cheio de Deus para ministrar. E só que a gente não via isso, né? Às vezes a gente não enxergava isso. E assim, eu vendo através dessas lives o quantas pedras preciosas mesmo, sabe? Quantas pessoas Deus tem usado, né? Tem nos mostrado isso. Muito bom, né? Então, acho que nós podemos começar, né, filha? Podemos. Amém. Amém? Vai orar? Ou quer que eu ore? Vamos orar. Pai, eu quero nessa início de tarde, Pai, te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar falando um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, testemunhar um pouquinho daquilo que o Senhor já fez e ainda tem o que fazer na nossa vida, Pai. Amém. Que cada um que estiver ouvindo esta palavra venha recebê-la e que venha, Senhor Jesus, ser frutífera na vida de cada uma, de cada mãe, de cada pessoa que está ouvindo através dessa live, Pai. Amém. Em nome de Jesus, que o coração de cada um esteja preparado, esteja apta a receber e que o Senhor venha usar, Pai, a minha vida, a vida da Maria Eduarda, que nada venha de nós, mas é o Senhor que vai falar através das nossas vidas, Pai, aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas nesses dias. Amém. E durante esse tempo, essa caminhada de mãe, essa vida de maternidade, Pai, esse presente, esse dom que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos? Eu peguei aqui para nós falar um pouquinho, peguei de exemplo a vida de Ana, né, que está lá em 1 Samuel. Acho que alguns, quem não conhece, poderia depois ir lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. O capítulo 1 todo conta, né? O livro de Samuel conta a história, né, de Ana, uma mãe, né? Uma mãe que foi assim, que foi uma mãe de fé, uma mãe humilde, né? Não sei se todos conhecem a história de Ana, que era a esposa de... Peraí, tô travando. Tá travando? Tá travando aí, irmãos?
Qualquer coisa, tá? Tá aí, ó. Tá bom aí ou tá travando? Eu acho que é só o meu, né, não? Não sei. Tá travando não. Pode ir. Não. Então, Ana, né, que foi esposa de Eucana, Eucana tinha duas mulheres, né, que era Ana e Penina. A história aí tem, depois vocês procurem, é uma história, né, muito, assim, boa pra gente estar pegando de exemplo, né. E Ana foi uma mulher, vou focar mais aqui na vida de Ana, que foi uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que confiou, que teve tudo para destruir, né, o casamento dela, porque Penina tinha filhos com Eucana e ela era insultada por Penina. Então ela poderia muito bem ter tido essa desavença, ela poderia ter assim sido essa mulher tola de entrar também de estar competindo o esposo, né, com Penina, porque assim, naquela época, o que a mulher poderia oferecer para um homem, né, era filhos, e Ana não teve esse privilégio naquele tempo. Então, o que Ana fez? Ela foi clamar ao Senhor, em vez dela competir o amor do esposo, ela competir o esposo com Penina, né? Por causa que Penina tinha filhos, ela foi buscar ao Senhor, ela foi se humilhar aos pés do Senhor, né? E ali, orando, ela foi até, né, julgada por estar embriagada, né, por Eli e tal. E essa história aí é muito, muito linda. Eu incentivo a cada um ir lá e ler 1 Samuel, quem não conhece ainda. Então, assim, diante daquela oração, Ana fez uma promessa, né? Ela prometeu a Jesus de entregar, né, entregar Samuel para o rei, né, para ele poder servir ao Senhor. E assim, eu acho essa história muito linda, muito, assim, Ana foi uma mulher muito corajosa. Porque trazendo, muito ousada, muito corajosa, porque trazendo para mim, assim, para minha vida, sabe, assim, quando ela falou, aí eles faziam um sacrifício, a família, né, ia lá, fazia o sacrifício de todo ano, né, ir lá entregar pro Senhor, tal. E Ana prometeu ao Senhor que quando Samuel nascesse, ela entregaria. E ela fez isso, ela prometeu e cumpriu. Ela entregou seu filho ainda criança. Quando ela desmamou Samuel, ela foi lá e fez essa entrega, sabe? Então, assim, eu falo para mim hoje, assim, às vezes a gente fala assim, eu entrego a vida dos meus filhos ao Senhor. Um exemplo aqui em casa é a Maria Eduarda, ela tem esse coração missionário de ir fazer missões, sabe? Ela tem isso e eu vejo isso nela, essa vontade, esse desejo, esse chamado de Deus na vida dela. E assim, eu falo que a gente conversando sobre isso, eu falei, minha filha, eu acho que eu não te desmamei ainda. Sabe? Porque é muito difícil, irmãs. Então a gente tem que pegar esse exemplo, né, de Ana, de confiar, de entregar mesmo a vida dos nossos filhos, que na verdade os filhos são de Deus, né? E nós, coração de mãe, é esse coração, né, que assim, às vezes, né, a gente fica com essa insegurança, mas nós devemos confiar no Senhor, né? Porque muitas das vezes a gente vai muito no nosso sentimento, né? A nossa preocupação, sabe? Eu sou uma mãe, assim, muito das vezes, muito firme, né? Acho que precisa, né? Mãe tem que ser, né? Mãe, às vezes, né? Tem que ser essa mãe firme, né? Porque, às vezes, tem filhos que precisa ter essa firmeza. A Maria Eduarda, graças a Deus, ela é mais tranquila, mas como diz, nem todos os filhos são iguais. Agora o Pedro, nós temos que ter mais firmeza com o Pedro aqui em casa, irmãos.
mas o amor que a gente tem por eles são iguais, né? Independente do que eles fazem, independente do como eles se comportam, né? E mãe, a gente tem que saber, eu busco muito assim, sabe? Muito exemplos para mim, porque eu vim de um lar que minha mãe, ela teve, ela teve 12 gestações. Pensa, uma mãe, 12 gestações, todos partos naturais, né? Na roça. O meu parto mesmo, que é onde ela me teve sozinha. Aí, assim, o que eu conversei com a minha mãe, o que ela me conta, o que eu tenho lembrança é do meu parto, que ela passou mal de madrugada e sentiu dor, e ali eles tinham uma tradição de beber arruda no álcool para amenizar a dor. Então ela sentiu aquela dor e me teve sozinha, e a minha avó, a mãe dela, tava com ela, meu pai viajando tava com ela, e ela chamou a minha avó na hora que eu nasci. E naquele momento eu até fico imaginando assim, eu nunca conversei isso com ela, senão, mas eu imagino que minha avó me pegou, cortou o umbigo, fez tudo. E até assim, minha avó era minha madrinha, que na época tinha, né, dava para batizar, tal. Então eu tenho assim a minha avó materna como uma mãe também, né? E assim que me viu crescer, daí diante minha avó foi morar conosco. Mas assim, sabe, o afeto eu com minha mãe não é igual uma outra pessoa, porque eu falo que o afeto começa no amamentar. Amamentar, aquele vínculo que a gente tem com a nossa mãe começa no amamentar, né? Às vezes assim, às vezes a gente pensa assim, ai, meu filho igual a Ana desmamou Samuel e entregou, mas será que ela teve tempo de ensinar alguma coisa para ele? Irmãs, a partir do momento que nós pegamos nossos filhos no braço, a partir do momento que eles amamentam, ali já é um ensinamento, eles já recebem de nós como mãe, né? E Ana, ela assim, ela foi tão confiante, ela foi tão convicta daquilo que ela estava fazendo, que ela não preocupou com quem que Samuel ia estar ali, né, no palácio, com quem que ele ia conviver, né, no templo. Ali ele ia conviver com pessoas que, assim, a gente vê que eram os filhos dele não tinham um bom ensinamento, né? Era pessoas ímpias. Então, mas o que ela tinha a convicção eram as promessas que Deus tinha para a vida dele, independentemente das pessoas com quem ele conviver, da influência. Ele não deixou ser influenciado, né? E às vezes assim, quando a Maria Eduarda, o ano que vem, né, se Deus permitir, ela vai estar indo para a faculdade, e às vezes a gente fica aflito, como que vai ser, né? Como que lá vai ser, é muita influência, é muito isso, mas assim, a gente tem que ter essa segurança. Sabe, aquilo que nós ensinamos, se nós ensinamos dentro da palavra, se nós oramos para os nossos filhos, intercedendo, falando que Deus, as promessas de Deus é sobre a vida dos nossos filhos, nós não temos o que temer, né? Eles vão ser luz onde eles estiverem, eles vão ser influência onde eles estiverem, não ser influenciados. E é isso que a gente tem que ser, né? Que a gente tem que pregar para os nossos filhos, a gente tem que ensinar os princípios de Deus, né? Que as promessas de Deus se cumprirão, né? Nossos filhos são flechas em nossas mãos. Nós temos que lançar, por mais difícil que seja com a mãe, né? Fazer isso, mas nós precisamos buscar em Deus e fazer isso, né? Então, assim, aqui em casa eu sou uma mãe assim, mas agora eu tô aprendendo, gente, mas eu era muito tipo assim, estilo a Maria. Não sei quem ouviu a palavra da Maria. A Maria foi bênção demais na minha vida, até hoje. A gente conversa muito sobre criação de filha. A Maria já participou de
de momentos aqui em casa entre mãe e filha, né, Maria, que assim, que foi benção. Você, a Tiffany, eu tava até lembrando ontem, a Maria Eduarda, acho que tinha uns 11 anos. Uns 12, não, 13 anos por aí, uns 12, 13 anos. Acho que era mais ou menos 12, 13 anos. Eu até lembrei peguei como exemplo o pastor Luiz. Ela, ai, não aguento mais, ela é caladinha, irmã, quietinha, tá tudo bem, filha? Tá tudo bem. A mamãe tá falando alguma coisa, tem alguma coisa a reclamar pra mamãe? Não, tá tudo bem. Mas quando fala, fica nervosa, meu irmão. Aí um dia ela, ai, não aguento mais, eu vou sair de casa e e começou. Eu falei assim, você vai sair de casa? Peraí que eu vou pegar a mala. Eu lembrei do pastor Luiz. Peraí que eu vou pegar a mala e vou te ajudar a arrumar suas roupas. E fui lá em cima do guarda-roupa, peguei a mala e fui pegando, e essa menina entrou em pânico. Não, mãe, eu falei, não, agora você vai. Agora você vai e você tá achando que você vai morar com a sua avó, Suas amigas. com suas amigas. Não, você não vai, não. Você tá achando que eu vou deixar que alguém te acolher em casa? Não, você vai dar valor, você vai morar debaixo da ponte, você vai ver e tal. Eu fui falando, né? Aí, por fim, eu fiquei assim, aflita também, porque eu sou assim, gente, eu falo, depois isso dói muito em mim. Sabe, é uma palavra, a gente tem que procurar falar sempre em calma, em tranquilidade, em amor, porque às vezes a gente fala coisas que machuca, né, e dói, e eu, assim, eu vi que eu machuquei ela, né, por mais que eu tava fazendo aquilo, sabe, da boca para fora, para dar um choque nela, que eu sou muito também de dar esse choque. E aí a gente começou a chorar, tal, e eu lembro que o Anderson, acho que não estava em Goiânia, eu liguei para Maria trabalhava no mall na época, ela veio correndo e a gente teve esse momento aqui em casa de oração, de comunhão. Eu lembro de uma coisa que a tia Maria falou pra mim nesse dia que aconteceu, né? Resumindo assim, eu pensei, na hora que eu falei, nossa, vou sair de casa, não aguento mais, eu pensei que minha mãe ia me abraçar, falar, não, minha filha não vai não, né? A gente faz aquele drama pra mãe falar, não vai não. Aí minha mãe pegou, fez ao contrário, eu desesperei, né? Falei, meu Deus, agora eu vou sair de casa com 13 anos. Mas uma coisa que a tia Maria falou pra mim, nesse dia que ela veio aqui, foi que por que você tá querendo sair de casa, Maria? Você tá recebendo muito amor? Por causa do muito amor que você tá recebendo? E aí, na hora que ela falou isso, minha ficha caiu, né? Eu falei, nossa, minha mãe faz tanto, né, por mim, tanto por nós aqui em casa, e eu vou com essa ingratidão de querer sair de casa. Continuar. Então, irmãs, eu tô contando um pouquinho disso aqui para ver também o quanto eu assim, sabe, eu às vezes agia no impulso, sabe, mas hoje, graças a Deus, eu tenho buscado na palavra, né, e nós mães, nós temos esse poder de controlar o ambiente que nós estamos, e nós, quando a gente recebe isso na nossa vida, a maternidade, a partir do momento que a gente recebe a maternidade, parece que já vira uma chave na nossa mente, né? Um psicológico muda assim que não é igual, mas é uma bênção, né? E eu falo que há tempo, né, para tudo nessa vida, né? Então, o tempo de ser mãe é o tempo de renúncia, é o tempo de eu abrir mão do meu serviço, é tempo de eu abrir mão, né, das coisas que eu quero para mim. Ser essa mãe presente, para mim ser essa mãe amiga, né, que eu procuro muito ser aqui com a Maria Eduarda, com o Pedro, né, ser essa mãe que tá aqui sempre tentando controlar esse ambiente, a fim de receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, de ser fiel a Ele, né, de receber as bênçãos, né, porque lá na frente a gente vai ver os frutos, né, que como Ana viu, né, como Ana viu Samuel, né, sendo, né, crescendo no caminho, crescendo, né, sendo esse homem de Deus, né, usado por Deus. E isso não há preço, não há nada que paga isso, gente. Vendo nossos filhos crescendo
em estatura, graça e sabedoria. E é isso que eu busco para os meus filhos. É isso que eu profetizo na vida dos meus filhos. É que eles cresçam nesse caminho, né? No único caminho, né? E assim, às vezes, tem muitas mães que às vezes os filhos não estão, né, fazendo aquilo que a gente que quer, né, que ele esteja, às vezes está num caminho desviado, às vezes está num mundo que nenhuma mãe quer, mas eu assim, eu incentivo a vocês a entregar mesmo a vida dos nossos filhos na mãos do Senhor, a confiar nele, porque nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente começar a ministrar sobre a vida dos nossos filhos. Nunca é tarde para a gente lembrar eles das promessas que Deus tem para a vida deles. Nunca é tarde para nós ver eles como Deus vê também, né? Porque muitas das vezes falta fé, né? Nós, falta essa fé, né? Então, assim, por mais que os nossos filhos estão fazendo aquilo que não está dentro da vontade de Deus, nós viemos olhar com os olhos de Deus, né? Que nós viemos lembrar das promessas do Senhor na vida deles. Eu tava até falando, minha mãe teve, igual eu falei, ela teve 12 gestações, só que somos 7 irmãos vivos. E eu converso com ela e falo, minha mãe é uma pessoa muito simples, muito humilde, mas de um coração muito grande, cheio do amor de Deus, uma mulher de fé. Ela não sabe ler, ela é analfabeta. E assim, os filhos delas vieram de 2 em 2 anos. E eu conversando com ela a última vez que eu tive lá, falei, mãe, como que a senhora fazia para ter filhos de 2 em 2 anos? Aí ela falou assim, não sei, minha filha, não sei como. Eu falei, só fazer alguma, porque naquela época tinha método de tabelinha, não sei. Ela falou, não sei o que eu fazia. Aí eu lendo aqui, eu também vendo aqui, né, o exemplo da mãe de Joquebede, né, a mãe de Moisés, gente, Joquebede, né, que amamentou o filho, né, que foi uma mãe também muito corajosa, uma mãe de fé, né, ela era centrada naquilo que ela estava fazendo, ela sabia, né, quanto Deus guardava, quanto Deus estava cuidando, né, dela colocar Moisés naquela cesta e deixar, né, que as águas levassem e a irmã dele vigiando, aquela história linda que a gente vê, né, quando Deus tem, né, propósito na vida, tem as promessas dele se cumprem. E eu vendo, né, minha mãe, aí eu vendo que a amamentação, né, falando sobre amamentar, e ela teve esse privilégio ainda de amamentar Moisés. Então, durante a amamentação, eu lembrei daquilo, né? Durante a amamentação, a mulher não ovula, né? Então, eu creio que minha mãe amamentava a gente até 2 anos, ou 1 ano e pouco, porque de 2 em 2 anos era certinho. Então, acho que ela amamentava nós de 2 em 2 anos, porque foi o método que teve para ela não engravidar, tipo assim, de ano em ano, né? Hoje não, hoje assim, né, acho que a amamentação é mais controlada, intercalada com outros leites, mas a amamentação é um vínculo que traz entre o filho, né, e a mãe. E assim, eu hoje, assim, eu tenho muita lembrança de coisas que eu vivi com a minha mãe, mas o que eu sempre carrego comigo é honrá-la, é honrar a minha mãe, independente de como eu fui criada, independente dos carinhos, independente do afeto, independente de qualquer coisa. Eu honro ela, respeito ela, sabe? É uma coisa que eu ensino muito pros meninos, que assim, eu nem preciso falar, porque deles ver como sou com a minha mãe. A gente não tinha muita intimidade, agora que a gente tá tendo mais essa intimidade, esse relacionamento. Mas eu procurei sempre honrar a minha mãe, porque a palavra de Deus fala, né, pra gente honrar os nossos pais. E eu procuro viver aquilo que está na palavra de Deus, né? Então, assim,
eu queria deixar essa palavra e vou deixar a Maria Eduarda falar um pouquinho. Amém. Eu tava vendo aqui, né, e uma das características eu acho que a característica mais evidente na vida de Ana era a fidelidade, né, que ela teve como mãe, né, com Deus, assim, ela poderia muito bem ter apegado no filho dela depois de Deus ter entregado isso pra ela, e ela fala, não vou dar ele pra Deus, não vou fazer isso não, vou ficar com ele aqui, e, sabe, passasse Deus pra trás. Mas não, ela foi fiel, sabe, foi o primeiro filho dela, mesmo ela sendo estéril, e ela teve a fidelidade com Deus de entregar ele pro Senhor, né? E eu vi essa característica muito forte na vida de Ana, e eu falando pra minha mãe, né? Falando, mãe, na hora que ela tava lendo, fidelidade, ela era fiel, e minha mãe até achou que eu tava falando isso por causa daquilo que ela falou de que eu e minha mãe, a gente é muito apegada, né? Lembro quando eu fui pra Jocum MF, né, que tem em julho lá a primeira vez, eu fui sozinha. Daí o negócio é lá em Campinas, e eu fui sem minha mãe, eu nunca tinha viajado sozinha pra um lugar que eu não conhecia ninguém. Meu rosto paralisou, faltando uma semana, eu fiquei um lado piscando, outro não. E aí eu fui pra esse negócio, mas eu falei, não, eu vou. Chegou lá, gente, nossa, mas eu senti falta da minha mãe. E eu chorava, eu falava, nossa, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. A Cálita tá aí, ela sabe. E aí minha mãe foi lá pra perto da cidade onde eu tava, pra casa da minha prima, a Cálita. Lá em Sumaré. E aí, nessa época tava muito frio, e como ela ia pra lá, eu falei, mãe, passa aqui onde eu tô e traz uma coberta pra mim, porque eu tô com muito frio. Pra quê? A coberta era só o pretexto, mas... Não, ela chegou lá naquele lugar com aquela coberta, eu não tava nem aí pra coberta, eu comecei a chorar, e ela entregou a coberta, eu abracei, e ela, tá bem, aí eu com o olho cheio de lágrimas, eu tô bem. E eu segurando. E ela segurando pra não chorar. Chegou lá, aí ela me entregou a coberta, a gente conversou um pouco e ela foi embora. Não passou 10 minutos, eu fui chorar de novo e liguei pro meu pai. Pai, eu quero ir embora. Eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, eu quero ir embora, eu não aguento mais ficar aqui, eu tô com saudade da senhora. Isso porque é igual minha mãe falou, sabe? Eu não desmamei da minha mãe ainda, sabe? Eu ainda tô aqui aprendendo com ela. E o desmamar não é eu tô mamando nela ainda, não. Mas é que, assim, a amamentação é um momento de vínculo, é um momento de... a gente aprender coisas, sabe? Da gente nutrir. E até hoje, eu creio que por alguns anos, na verdade até pra minha vida toda, enquanto a gente estiver junto, assim, a minha mãe vai estar me nutrindo, vai estar me dando conselhos, sabe? Porque mãe é isso, mãe ela é uma conselheira, mãe é uma amiga. E assim como a característica de Ana era ser fiel, é uma característica que eu vejo muito, muito forte na minha mãe, é algo assim que me inspira muito, é a fé inabalável dela. Sabe, quem conhece minha mãe, quem conhece o testemunho dela, eu vou chorar. Quem conhece o testemunho dela sabe que ela é uma mulher de fé, sabe? E essa fé da minha mãe me inspira muito, sabe? Me inspira a ter fé, me inspira a ser forte. E essa questão de eu estar ainda amamentando nela, todos os conselhos, sabe? A amizade da minha mãe, apesar de eu ter amigas, apesar de eu ter amigas próximas, assim, minha melhor amiga é minha mãe mesmo, sabe? Eu tava vendo ontem o testemunho da Tiffany com a tia Maria, né? Sobre a amizade. Eu falei, gente, é muito, sabe? Minha mãe é desse jeito. Minha mãe não gosta de uma amiga, ela chega em mim e fala, nossa, aquela sua amiga é assim, né? Nossa, sua amiga é não sei o que lá, né? E às vezes eu até retruco, eu falo, mãe, que é isso? Mas depois a gente vai ver, a gente fala, nossa, realmente. Não, eu não gosto, às vezes eu não gosto da atitude. Da atitude. Não é da pessoa. Não é da pessoa. E mãe, ela é essa melhor amiga, sabe? É aquela pessoa que renuncia, sabe? Eu não tenho uma experiência materna, né? Eu sou uma adolescente, mas eu vejo a experiência da minha mãe comigo, a experiência da minha mãe com o meu irmão,
sabe? Isso me inspira, sabe? De ver coisas na minha mãe e falar, nossa, eu quero ser uma mãe assim, sabe? Porque mãe renuncia. No momento que ela, na primeira vez que ela passou pela enfermidade, eu lembro que ela, depois que ela passou por tudo, ela chegou ela falou pra mim, falou assim, que Deus, eu não quero morrer não, deixa eu criar meus filhos primeiro, sabe? E, assim, até nesse momento que ela tava lá sofrendo, que ela tava passando por dificuldade, né? Com muita fé ainda, ela pensou na gente, sabe? Pensou em mim, pensou no meu irmão, pensou tanto que é difícil uma mãe carregar um filho na barriga. E ela conta do parto que ela teve meu. Menino, pensa numa menina grande e pesada. Ela contando do... Eu falo que foi anormal, irmãs. Foi natural, não, foi anormal. Não, ela contou a história do meu parto. Eu fiquei misericórdia. Eu não sei nem como é que minha mãe deu conta de ter um parto normal. E eu, sabe, eu não falei pra ela, mas ontem, enquanto ela tava preparando a palavra, eu não queria compartilhar o que eu tava preparando. Sabe, porque como é Dia das Mães, eu queria ter esse momento de homenagear a senhora também, sabe? Coisas que às vezes eu nem falei pra minha mãe. Me fez refletir muito à noite também, ficar, nossa, tanta coisa que... Quantas vezes nós, filhos, agora eu tô falando assim, falando pra quem é filho aí, quantas vezes a gente não valoriza a nossa mãe, muitas das vezes a gente não valoriza um conselho que a mãe dá, sabe? A mãe tá ali, por mais que seja duro às vezes, por mais que machuca, por mais que às vezes dá uma dor, a gente fica meio chateado, mas você vai ver que aquele conselho um dia vai te servir lá pra frente, sabe? Eu ainda tenho muita coisa pra aprender com a minha mãe, mas uma das coisas que eu aprendi com ela foi a fé, sabe? E uma das coisas que eu tô aprendendo até hoje é que tudo que ela faz é por amor, sabe? Apesar de, às vezes, ter algumas desavenças, mas que filho que não tem desavença com mãe, né? E lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 8, fala assim: Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Esse colar e esse turbante que ele fala aqui no versículo 9, fala de uma pessoa digna, sabe? Uma pessoa que tem dignidade, uma pessoa honrada, sabe? E essa pessoa, aqui nesse versículo a gente só vê que a pessoa só é honrada, assim, quando ela escuta o que seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Em outras versões fala sobre o conselho. E quantas das vezes nós filhos jogamos fora um conselho de uma mãe, sabe? No momento em que a gente tá precisando ali, a gente fala, não, minha mãe não sabe de nada não. Sabe, como é que nossa mãe não sabe? Minha mãe é mais experiente do que ela já passou por coisas que eu nunca passei, já passou por momentos difíceis. Essa fase que eu tô passando, igual ela fala, nessa escola que você tá estudando aí, eu já formei faz tempo. E às vezes a gente não dá valor nesse conselho, sabe? Eu vejo hoje, assim, o conselho de mãe como, sabe, uma coisa preciosa que a gente tem que guardar no coração. A gente vê a história de Roboão, né, lá em Crônicas, quando os amigos dele, quando as pessoas pedem pra ele, falam assim, alivia o fardo, que seu pai colocou fardo muito pesado em nós. E aí ele vai pedir conselho pros mais velhos, e os mais velhos falam, não faz isso não. Quer dizer, alivia o fardo mesmo, seja um fardo mais leve para as pessoas e tal. E aí ele vai pedir conselho para os amigos deles mais jovens, e os amigos dele mais jovens já incentivam ele a não, você tem que pôr um fardo mais pesado. Assim, ele preferiu ouvir um conselho de um amigo, sabe, um amigo jovem, do que ouvir um conselho de uma pessoa mais velha, mais sábia. E assim a gente tem que trazer para nossa vida, sabe, com a nossa mãe. Eu acho que quando a gente ouve um conselho de mãe, eu não sei, mas eu acho que quando a gente ouve um conselho de mãe e pratica aquilo, eu acho que elas sentem orgulho, né, de ver que a gente tá ouvindo. Minha mãe sempre fala isso pra mim, que às vezes eu tenho dificuldade de ouvir os conselhos dela, né, e eu prefiro ouvir o conselho de outra pessoa. Às vezes ela chegou em mim e falou assim, nossa, eu fico chateada, porque às vezes eu falo a mesma coisa pra você e você não escuta, mas quando você ouve da boca de outra pessoa, aí você vai lá e faz. E realmente isso é muito ruim, sabe? A gente dá um conselho pra uma pessoa e ela não dá valor àquele conselho, sabe?
E a gente tem que dar valor a esse conselho da nossa mãe, porque ela, ser mãe não é ser qualquer coisa, não. Ela carregou a gente 9 meses, ela amamentou, tem tanta mãe que sofre na hora da amamentação, sabe? Renuncia ao trabalho, renuncia de se arrumar, assim, ela pode ter o tempo de se arrumar, mas o bebê chora, ela já levanta, igual essa história aqui que a tia Maria, mas a Tiffany contou ontem sobre as duas mães. Ela acordou à noite pra amamentar o filho nem chorou pra amamentar, não, ela levantou, ela tem aquele compromisso, sabe? É como se ela, mas é quando ela dá vida pelo aquele bebê, sabe? Não completamente, mas ela deixa os seus interesses e vai cuidar daquele ser, sabe? Ela é fiel com aquele ser. E a gente, quando cresce, minha mãe falando esses dias, comentando aqui em casa, que quando eu era criança, eu ficava, mãe, ela, oi, aí eu te amo. Aí ela falou, hoje não faz mais isso, né? Eu não chamo, a minha mãe fala, mãe, ela, oi, eu te amo, depois de grande, né? Não sei o que faz, a gente fica bobo, né? Não fala, custa falar um te amo, acho que a gente fica com vergonha. Igual a benção lá de dormir. Fica com vergonha. E aí a gente deixa de ouvir esses conselhos, sabe? Ainda mais na fase da adolescência, a gente quer andar com as nossas próprias pernas, acha que é dono do nosso umbigo e esquece que tem pessoas que querem zelar da gente, sabe? E esse dia das mães não é só pra gente honrar as nossas mães só nesse dia, sabe? Muitas das vezes a gente faz isso, a gente vê o dia das mães, posta uma foto, fala, mãe, te amo, mãe, você é tudo pra mim, mas quantas das vezes a gente honra as mães depois? A Ariadna falou uma coisa engraçada aí, muito que a gente fala, enquanto estiver debaixo do meu teto, do nosso teto, você vai me ouvir, você vai me obedecer, isso é mesmo. Ela falando que enquanto comer do meu feijão, vai apanhar do meu cinturão. Esse é o mesmo ditado, né? E a gente fala isso mesmo, porque honrar pai e mãe, independente de onde você estiver, né? Se você é casado, todo mundo aqui é filho, né? Todo mundo tem mãe, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para receber, igual eu falei, as bênçãos, porque que hoje, assim, eu busco ser mãe, uma mãe melhor cada dia para minha filha, para o meu filho, porque, assim, porque eu vejo que meus pais, minha mãe, se esforçou do jeito dela, como ela pôde, para ser uma mãe melhor. E qual mãe que não quer o melhor para os nossos filhos? Né? Qual mãe que não sonha em ver os seus filhos bem-sucedidos na vida, né? E assim, os filhos que honram, que respeitam os pais, eles vão receber, vão ter os filhos deles e vão pegar de exemplo e vão, né, ter filhos também que vão receber o que Deus tem, que vão ser bênçãos na vida, né? Que vão viver em plenitude do Senhor, né? Amém. Então, assim, vale a pena a gente abrir mão, ficar em casa na hora que a gente... no tempo de maternidade, eu abri mão de trabalhar fora, né? Por mais que eu não queria, foi difícil entender, mas hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade, por o Anderson, meu esposo, ter incentivado, ter, assim, sabe, persistido nisso aí, de eu ficar em casa e cuidar dos meus filhos, sabe, que por mais que às vezes fica com a avó, fica com pessoas mais próximas, mas é diferente, não é a mesma coisa, né? Eu acho muito linda as mães que abrem mão, que se espera, que vive a maternidade. Então, se tem algum jovem aí que ainda não é mãe, a Tiffany, né, o Samuel tá para nascer, você vai ver, Tiffany, na hora que ele nascer, que você ouvir o primeiro choro dele, é automático, né? A Maria da Fé é diferente, você vai acordar mesmo ele não chorando. Qualquer barulhinho você acha que já é ele, é diferente, mas não é, eu falo que não é um trabalho, é uma vida diferente que a gente tem. É um ser que Deus entrega a nós que depende muito de nós. Então, assim, que cada um que estiver aí iniciando sua maternidade, sabe, busca mesmo a dedicar, a preparar esse ambiente,
sabe? Abrir mão mesmo de ser, sabe? De ser o que você deseja, que você sonhou, para viver aquilo que Deus sonhou para você, como mãe, tá? Quer falar mais alguma coisa? Uma coisa que o pastor Juninho colocou aí, que as mães são especiais porque elas apresentam característica do Espírito Santo. Eu até havia falado isso com a minha mãe, né? Porque o Espírito Santo, ele é aquele que aconselha, é o consolador, é aquele que nutre, né? O Espírito Santo é aquele que passa nutrições pra gente. E é aquela pessoa que nos constrange quando a gente vai fazer alguma coisa errada. Quando a gente tem o Espírito Santo, ele fala, isso é errado. E a mãe, ela é isso mesmo, é aquela pessoa que aconselha, aquela pessoa que exorta, aquela pessoa que consola, sabe? Quantas vezes eu já acordei chorando, ou fiquei triste por alguma coisa, minha mãe vai lá, abraça e chora e ora, sabe? É muito bom a gente ter uma pessoa assim perto da gente. E voltando ao que eu tava falando lá, muitas das vezes a gente pega esse Dia das Mães pra passar uma imagem que a gente não vive com a nossa mãe, sabe? A gente fala, mãe, te amo, mãe, você é tudo pra mim. Mas uma coisa que muitas pessoas falam é que o Dia das Mães é todo dia. Então que a gente não venha procurar honrar as nossas mães apenas no Dia das Mães, mas que a gente venha honrar elas todos os dias com as nossas atitudes, com o jeito da gente agir com ela, com o jeito da gente conversar, com a obediência também, com a forma que a gente obedece elas. Porque muitas das vezes a gente reclama, minha mãe ela é grossa, minha mãe ela me bateu muito, minha mãe já me machucou muito com palavras, minha mãe isso, minha mãe aquilo. E falar, minha mãe não sei por que ela é uma mãe assim. Mas a gente tem que pensar também que elas tiveram mães, sabe? Elas tiveram o relacionamento dela com as mães dela, sabe? Com as nossas vós, no caso. Uma dificuldade que eu tinha era de abraçar, né? Uma dificuldade que minha mãe tinha era de abraçar. Hoje nem tanto assim, né? Mas eu lembro que eu abraçava minha mãe e ela ficava meio assim e tal. Até que um dia ela chegou em mim e falou, eu tenho dificuldade de abraçar. Ela pediu pra mim, ela falou, então me abraça. Você vê que eu não quero abraçar? Você me abraça pra eu aprender a abraçar. E tudo isso que muitas das coisas que as mães trazem pro nosso relacionamento hoje é coisa que elas passaram, sabe? Então a gente não tem que ficar reclamando, nossa, minha mãe é assim, minha mãe é aquilo. A gente tem que procurar também entender, sabe, as nossas mães. Falar, nossa, ela teve o relacionamento dela com a minha avó, será que foi bom? Como é que foi? Que o relacionamento com as mães de antigamente geralmente não era, né? Tão bem assim, igual esse diálogo que eu e minha mãe tem, essa proximidade, ela me aconselhar, ela chorar comigo, eu sentar no colo dela. Esse momento que a gente tem, muitas das vezes ela não teve com a minha avó, ela não teve esse relacionamento. Então é difícil, sabe, ela passar isso pra mim, mas você vê o tanto que mãe ela se doa, porque mesmo ela não recebendo isso, ela vira e fala assim, não, mas eu vou passar isso pra minha filha porque é isso que ela queria receber. E eu acho que o mínimo que a gente pode ter pra nossa mãe é honrar mesmo, honrar com os ensinamentos, honrar obedecendo, honrar com um abraço, honrar com um eu te amo, às vezes, tá lá com 18 anos, você vira e grita, mãe, ela quer, você fala, eu te amo, como se eu tivesse 5 anos de idade. E é isso que eu queria falar. Igual a Maria Eduarda falou, tem muitas coisas que a gente, né, não recebeu, mas que a gente precisa passar para os nossos filhos, né? Mas assim, graças a Deus, eu não cobro nada do que eu não recebi da minha mãe que eu gostaria de receber. Eu procuro mesmo entregar, passar para eles o que eu gostaria, não como cobrança da minha mãe. Uma coisa igual abraçar, dizer eu te amo. Uma coisa que eu aprendi com minha mãe é a bênção, né? É chamar de senhora, né? Uma coisa assim que honra os pais, é um respeito, tomar a bênção. Mãe, benção, sua bênção, vou dormir. Mãe, aqui em casa a gente tem esse hábito. Se vai pra escola, mãe, benção. Chega da escola, benção, mãe, benção, pai, vamos dormir, benção. Nós temos esse hábito que é muito lindo. Então, assim, é um momento até que às vezes a gente está na correria e não tem aquele momento de orar com os nossos filhos. Na hora da bênção, você está abençoando, ó, o poder da palavra, né?
Deus te abençoe, minha filha, vai com Deus. Esse momento é um momento que Deus às vezes assim, nos desperta, né, para isso, uma bênção. Às vezes, não tem vergonha de dar bênção. Hoje você não vê isso, mas se a gente vê o quanto quanto é poderoso, né, o poder da palavra. É uma oportunidade que você vai estar de abençoar seus filhos, abençoar as pessoas. Na minha família a gente tem esse hábito, né, de abençoar. Então, assim, é muito bom a gente viver aquilo que Deus tem para nós, né? Ter essa oportunidade, né? De abençoar, de ser essa mãe, né? É isso, então. Você quer falar mais alguma coisa? Eu espero que a gente tenha passado um pouquinho, né? Às vezes eu tô falando muito da Maria Eduarda, mas vocês sabem que tem um Pedro Antônio, que é um filho maravilhoso também, um filho muito amado. Falo que ele é o Pedro, gente. É o Pedro. É um filho muito querido, um profeta do Senhor, muito usado mesmo por Deus. E eu profetizo sobre a vida dos meus filhos todos os dias e incentivo todas as mães, olha com os olhos de Deus para os seus filhos. Profetiza aquilo que Deus tem, aquilo que está na palavra, aquilo que Deus já escreveu para ele. Porque nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nossos filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. Sabe? Então, o que Deus tem para ele é além daquilo que nós estamos vendo. O que nós temos para os nossos filhos é o melhor que Deus tem. Então, por mais que está difícil, por mais que eles estão vivendo coisas que não estão agradando o nosso coração, lança a palavra de bênção. Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Sabe? Olha como Deus olharia. Amém? Amém. É isso que a minha mãe falou agora também, mesmo que os filhos estejam fazendo coisa errada, mas profetiza, sabe? Ensina o correto. Eu falo isso pela minha vida, sabe? Minha mãe me ensinou várias coisas, me deu vários conselhos e chegou um momento que eu não segui esse conselho, comecei a fazer coisa errada, mas filho sempre lembra do conselho que a mãe e o pai dá, sabe? Depois que a gente, infelizmente, que é depois que a gente tá lá, né? Depois que a gente fez coisa errada, mas a gente sempre lembra e fala, nossa, minha mãe me aconselhou, nossa, minha mãe me falou sobre isso. E até mesmo quando a gente não tá fazendo coisa errada, mas quando surge, igual o que a tia Maria falou ontem pra ti, minha mãe falava a mesma coisa, fala a mesma coisa. Se um dia vocês usar droga, você me chama seu pai, porque vai todo mundo usar droga, aí a gente vê de tudo que tá em casa, vai morar debaixo da ponte e vai todo mundo usar droga junto, vai cair todo mundo junto. E eu, assim, graças a Deus, nunca tive vontade de usar droga, né? Nunca quis. Mas só dela falar isso, eu falo, misericórdia, eu não vou nem encostar. Mas às vezes a gente tem que usar essas estratégias mesmo, sabe por quê? Porque não sei se é só aqui em casa que acontece isso. Um exemplo bem, bem pequeno. Veste uma roupa. Mãe, o que a senhora achou dessa roupa? Eu, filha, tá linda. Aí não. Vai lá e troca de roupa. Não gostei. Agora eu já falo, se eu gostei de uma roupa que ela veste, eu falo assim, não, essa aí não tá boa, pois ela veste aquela. Então, às vezes a gente falando aquilo, o contrário, aquilo que dá um impacto, aquilo que vai, nossa, minha mãe tá ficando doida, sabe? Não, é isso aí mesmo, nós vamos juntos, nós somos família. Então, nós vamos juntos mesmo, só que nós vamos separar um dia, quando só foi preso e tal, sabe? Então, assim, a gente precisa mesmo às vezes dá esse choque, igual eu falei, tem mãe tem filhos que precisa disso, né? Que precisa ser falado com mais impacto, né? Mas é muito bom a gente saber, né? Aqui eu queria ler aqui que fala uma frase, fala assim, o importante não é tanto quem você é, mas o que você faz para enfrentar os desafios e responsabilidade que se apresentam. Então, assim, gente, o importante não é eu ser simplesmente uma mãe, ver o que o meu filho tá fazendo errado e ficar quieta, ficar calada e deixar acontecer. Não, o importante é eu fazer diferença, é enfrentar isso,
e ver tirar meu filho daquilo que está errado. É o que eu sempre falo para Maria Eduarda, minha filha, não importa com quem você anda, desde que você não seja influenciada, sabe? Não importa o que você está fazendo, desde que seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes ela, mãe, eu posso ouvir essa música? Eu falo assim, é de Deus? Está edificando sua vida? Tá, sabe? Só um exemplo de música, mas tem muitas coisas que eu falo assim, ela vem me perguntar, e às vezes ela fala assim, mas na Bíblia não fala. Eu falo, mas fala que é para honrar pai e mãe, então você tem que obedecer, né? Então é isso aí, né? Então assim que a gente venha mesmo viver, né, em busca dessa verdade e tá ministrando e tá sendo essa mãe, né, que nós possamos pegar exemplo de muitas mães. Tem muitas mães na Bíblia. Eu lembro também a mãe de Jesus, né, Maria, mãe de Jesus, que assim, muitas coisas também a gente tem que guardar no coração, né? Muitas coisas ela guardou, né? Quando Jesus, às vezes ela tava vendo Jesus afastando, Jesus, quando tava ali, né, que eles saíram, esqueceram Jesus, e Jesus estava ali junto dos médicos, né, ministrando, dos doutores, e eles voltaram para buscar Jesus e falou assim, eu estava preocupada, né? Onde você estava? Então, mãe preocupa. Qual mãe que não preocupa? Às vezes o filho fala, avisa, filho, tal. Às vezes, ai, mãe, a senhora é enjoada demais, mas é preocupação, né? E Maria falava assim, meu filho estava preocupada. Ele falou assim, mas não é, eu estou aqui para o pai. Então, Maria guardava aquilo ali no coração. Então, tem coisas que nós temos que guardar no coração em silêncio, levar para Deus, sabe? Não falar, é melhor ficar em silêncio, é melhor, só eu e Deus mesmo. E que Deus vai nos honrar e nos abençoar, né? Em nome de Jesus. Mas meu pai tá expondo a gente aí, falando que a gente troca de roupa 15 vezes. Mas que no final a gente fica lindo. Ai, ai. Ai, ai. Então é isso aí, vamos orar? Amém, vamos orar. Né? Queria agradecer cada um aí, né, que esteve presente. Espero que nós tenhamos, assim, passado um pouco da nossa experiência, né, de mãe e filhas. E, assim, que isso seja, né, tenha sido bênção na vida das irmãs, de cada um, tá? Então, que nós possamos fazer esse papel de mãe bem feito. Muitas das vezes tem mãe que não tem o esposo, não tem o pai do filho por perto. Que o nosso pai, que nós temos um pai que cuida de nós no céu e que o seu papel aqui na terra é ser mãe. Não tenta fazer os dois papéis de pai e mãe, porque senão acaba frustrando. Então a gente tem que fazer o papel que foi delegado a nós, né? Que foi dado a nós de ser mãe, né? Então, assim, que Deus venha nos alimentar com essa palavra, que Deus venha nos ensinar a cada dia. Amém. Amém? Queria mandar abraço pra tia Adriana, que ela tava aí também. Mandar um abraço pra ela comentou aí. Pro Enzo também, que tava assistindo. Que bênção. Quero agradecer a cada um. Eu vi que a minha prima também lá de Rubiataba, a Rosenilda, minha irmã, a Elza. Gente, teve muita gente da minha família, a Edna, minha irmã. Um beijão para todos da igreja. Tô com muita saudade de cada um. Eu tenho minha mãe, graças a Deus, minha mãe é viva, vai fazer 75 anos agora, dia 13, sabe? Nós somos 7 irmãos, quero muito comemorar com ela. E eu amo muito cada um de vocês, tá bom? Um beijão. Um abraço, mana. Então vamos orar. Onde você está aí agora, baixe sua cabeça, feche os seus olhos e que o Espírito Santo de Deus venha ministrar no coração de cada um, que essa palavra, que esse testemunho que nós temos sejam bênçãos, sirva de exemplo na vida de cada um, em nome de Jesus, e que vocês venham pegar aquilo que edificam. Se nós falamos algo aqui que foi de nós mesmos, que seja
sabe, que retira, mas que venha receber somente aquilo que edifica a sua vida. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela minha filha, pelo meu filho, pelo esse dom que o Senhor me deu, por esse privilégio de ser mãe deles, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazer virtude para a minha vida, para que eu possa cada dia ser uma mãe melhor. Amém. E que cada mãe que está, Senhor Jesus, agora conectada nesse momento, não com nós, mas com o Espírito Santo de Deus, venha trazer, Pai, esse discernimento, venha encher elas de coragem, venha encher elas de fé, Pai, para que elas possam enxergar os seus filhos como promessas do Senhor, Pai, enxergar os seus filhos, Pai, como flechas na mão do oleiro, Pai, que eles possam, Senhor, ser guiados pelo Senhor, que eles possam viver as promessas que o Senhor tem para a vida deles. Tira, Pai, de nós toda preocupação, tira de nós, Pai, todo o comodismo de às vezes não estar orando pelos nossos filhos, tira de nós, Pai, toda palavra contrária, Pai, que às vezes nós lançamos na vida dos nossos filhos, e que nós possamos, Pai, lançar somente aquilo que é do Senhor na vida deles. Amém. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda a vida de cada família, o coração e a mente. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Pai. Eu também quero colocar na presença, Pai, a vida da minha mãe. Quero agradecer, Pai, pelo todo cuidado, Pai. E nesse Dia das Mães, Pai, o Senhor venha abençoar também a vida de todas as mães, Pai. E que nós, como os filhos, a gente venha parar de olhar para nossa mãe como uma pessoa que quer só brigar com a gente, que quer machucar, mas porque nós sabemos que que elas fazem são por amor, Pai. Amém. Então que você venha trazer esse espírito de honra, Pai, de honrar pai e mãe, como diz as Escrituras, na vida dos filhos. Que a gente venha honrar a vida das nossas mães, Sim, Pai. Pai. Honrar o cuidado Jesus. delas, honrar as brigas, Pai, que elas dão na gente, honrar as surras também. Porque nós sabemos que tudo que elas fazem, Pai, são pensando no melhor da gente, Pai. Amém. Pensando na gente lá na frente, como adultos, como seres humanos, querendo formar o nosso caráter. Então, eu coloco, Pai, a vida de todas as mães, Pai, na Tua presença, Pai, que o Senhor venha derramar alegria no coração delas, venha derramar orgulho também no coração delas, orgulho do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Um beijão para todos, ficam todos na graça e na paz do nosso Senhor. Tá? E um feliz Dia das Mães antecipado. Feliz Dia das Mães. Beijão. Beijo, gente. Tchau, tchau.